Olá pessoal, nessa aula de hoje que vamos ver, dando continuidade às aulas que nós já temos seguido aqui, né, nessas últimas semanas, a nossa aula hoje nós vamos falar especificamente sobre o que é convencer alguém, o que é dissertar. Né? A gente viu aí na tipologia textual que dentro dos vários tipos de textos, cada um tem um objetivo diferente. E aquele tipo que mais predomina no universo jurídico é o de dissertar e argumentar. No mundo, isso hoje é chamado de texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele em que o falante, né, quem está escrevendo esse texto ou quem está produzindo esse texto, no meu caso, eu aqui agora, você está produzindo um texto com o objetivo único de expor um ponto de vista e de convencer alguém de que esse seu ponto de vista é o ponto mais verdadeiro, é o ponto que faz mais sentido, é o ponto que tem mais lógica, certo? Então, no mundo jurídico, no universo jurídico, esse tipo de texto é um tipo que predomina. Ele está mais presente, a gente viu isso nas aulas passadas, que ele está mais presente em todos os gêneros textuais. Ele está presente numa petição, ele está presente num recurso, ele está presente numa sentença, ele está presente numa procuração. Então, mesmo que eu utilize outros tipos, o tipo dissertativo argumentativo predomina sempre, ok? E daí a gente então precisa entender que essa dissertação é um tipo de texto que está presente no nosso cotidiano. Por que os concursos, as seleções, as entrevistas normalmente pedem que você dê conta desse texto? Porque esse texto é aquele que está mais presente no nosso cotidiano. Ele está presente no nosso relacionamento amoroso, ele está presente nas nossas relações de compra e venda, ele está presente nas nossas atitudes de sala de aula, na nossa atitude de conversar com o outro. O tempo todo a atitude do dissertar está presente, certo? E o que é dissertar? Dissertar, a palavra dissertação só, significa você expor um ponto de vista, significa você apresentar dados, você apresentar conceitos, você apresentar elementos que depois você vai poder utilizar para convencer. Aí é onde entra a argumentação, tá bom? Então, primeiro é a dissertação, que a dissertação é essa atitude de apresentar um ponto de vista, ok? E aí eu gosto muito do conceito que esse autor do texto vai trazer pra gente, que o texto vai falar assim, que dissertar é você organizar dados, ideias, frases, conceitos, a fim de você conseguir chegar a uma conclusão. E isso nada mais é do que o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? Você chegou na faculdade aí para poder pedir um desconto, o que você vai fazer é organizar dados, informações, conceitos para você poder apresentar isso de forma lógica, para você chegar a uma conclusão que você quer, que é o objetivo do seu texto, alcançar o seu objetivo, ok? E aí, a gente vai ver que no texto, argumentar, dissertar, só um adendo. No mundo, esse texto dissertativo, né, a gente viu dentro da tipologia que temos o texto dissertativo e temos o texto argumentativo, certo? Teoricamente, isso existe. No mundo, isso tomou a forma de um texto, até muito por conta do Enem, que é um texto chamado texto dissertativo argumentativo. Certo? O que é esse texto dissertativo argumentativo? Ele apresenta a ideia e convence, tá? Então, essas duas posturas é que deu ao mundo o poder de chamar esse texto de texto dissertativo argumentativo. Tá legal? E aí você precisa entender que esse texto ele é formado por 4 partes. Então, a gente vai sempre expor uma ideia, tá? Que lá no texto a gente chama de tese. A gente vai apresentar argumentos com base em dados, conceitos, estatísticas, exemplos. Aqui a gente vai usar muito a narração, a gente pode usar, no caso do texto jurídico, o caso do meu cliente, então onde entra a narração, a descrição vai entrar aqui também, tá? Então é onde eu coloco os argumentos, por meio de desenvolver raciocínios, tá? Vou encadeando esses raciocínios, esses argumentos, para que eu atinja então uma conclusão. E essa conclusão, ela varia de texto para texto.
No caso jurídico, dentro de uma petição, por exemplo, essa minha conclusão ela vai fazer pedidos, né? Então, onde eu resumo todos os meus argumentos, os meus pontos de vistas, né, que eu cheguei aí ao longo do texto. Então, eu resumo isso tudo para ficar claro para o juiz quais são os pedidos que eu quero para esse meu cliente. Numa redação do Enem, por exemplo, nessa conclusão é quando eu preciso apresentar a minha conclusão do texto, apresentando solução. Então, eu tenho que propor uma solução para dizer que este caso, ele tem solução e qual é a solução que eu proponho como cidadão, como ser humano, como pessoa que vive nessa sociedade, certo? Então, cada texto, um TCC, por exemplo, a minha conclusão sou eu fazer um apanhado disso tudo e dar uma perspectiva de futuro para aquela pesquisa que eu desenvolvi, né? Então, cada texto vai apresentar essa minha conclusão num formato diferente, dando o seu toque específico de cada gênero textual, tá bom? O que mais que eu precisava chamar a atenção aqui? Um ponto muito importante dentro do texto, eu fiz um resuminho, tá? Um esqueminha, né? Porque eu acho que esse esquema organiza bem o texto que vocês vão ler, tá? Depois eu até posso disponibilizar isso também para vocês, para poder organizar o estudo de vocês, tá bom? E uma coisa muito importante, dois conceitos ainda importantes dentro que a gente não pode deixar de fora, dentro da atitude da argumentação, que é a coesão e a informação. O que tem a ver isso? A informação, não adianta eu querer dissertar, eu defender um ponto de vista, se eu não tiver informação. A informação ela é importante para dar embasamento aos meus argumentos. É a informação que vai me dar conteúdo suficiente, né? Aquilo que eu já venho falando em várias outras aulas, que é o nosso repertório cultural. A informação, ela vem muito da minha atitude diante do mundo, a minha atitude dinâmica diante do mundo, de questionar, de querer saber, de querer me informar. Então isso me dá uma bagagem muito grande para quando eu for apresentar os meus argumentos, eu tenho então essas informações, tá? O que são essas informações? São dados, são estatísticas, são histórias, são citações, são autores que eu leio, então são ideias que eu tenho, são posicionamentos que eu tenho diante do mundo. Essas informações eu posso trazer para dentro do texto e fazer com que elas embasem a minha ideia nesse texto para eu poder convencer o meu interlocutor, tá? Então, informação é muito importante, né? Até lá no texto que vocês vão ter em mãos, tem uma chargezinha da Mafalda, né? Aquela historinha, a Mafalda aí, que sempre vem complicar as provas de português de vocês. A Mafalda, ela tá num jardim em casa, e aí ela pergunta para um senhor, eu esqueci o nome dele, ela pergunta para ele, olhando para a plantinha, tem duas plantinhas, uma floriu e a outra não floriu, tá lá quietinha, e aí ela pergunta, não sei o que aconteceu, eu reguei as duas iguais, eu cuidei das duas iguais, e uma floriu e a outra não, por quê? E aí o senhorzinho grita assim, chegou a primavera! E aí a florzinha plum, vai lá e dá uma florida, né? O que significa isso? Significa que aquela florzinha que não floriu, ela não tinha informação de que já podia florir, que nós já estávamos na época da primavera e que na primavera todas as florzinhas podem florir, elas devem florir, né? Ela não tinha essa informação, ela apenas tinha recebido o adubo, a água, o sol, mas ela não sabia, ela não tinha conseguido decodificar que na primavera era a época das plantas florirem. Então, o que isso tem a ver com o nosso texto dissertativo? Isso tem a ver que se você não tem informação, você também não vai conseguir desenvolver a estrutura que você tem. Essa estrutura de saber o que é introdução, desenvolvimento, conclusão, eu tenho que colocar argumento, eu preciso obedecer a tese, retomar essa tese na conclusão, eu não vou conseguir convencer ninguém só com estrutura. Tá? A estrutura só, ela é muito fraca diante da argumentação em si que é dada pela informação, tá bom? Então, a informação é o mais importante. E a coesão, por quê?
Na dissertação, é o tipo de texto em que eu vou usar, sim, advérbios, conjunções, eu tenho que ter isso claro no texto, porque as ideias precisam estar bem encadeadas, as ideias precisam estar bem interligadas para que elas façam sentido para o meu interlocutor. Senão, eu vou ficar como uma colcha de retalho, várias partes soltas e eu não consigo ligar isso. E eu ligo como? Por meio do uso dos conectivos, por isso que é tão forte eu fazer retomadas, né? De acordo com isso, segundo esse dado, conforme o autor fulano de tal, conforme dados do IBGE, conforme o teórico fulano de tal. Isso tudo vai me dando embasamento, sustentação, vai me dando base mesmo para que eu possa desenvolver a ideia que eu tenho no texto e chegar a uma conclusão, tá bom? Então, duas palavras importantes: coesão e informação. E aí, dentro da coesão, é nesse tipo de texto que a gente vai usar agora quais os elementos da gramática. Eu estou sempre tentando fazer esse link aqui com vocês. O que eu vou usar da gramática? É nesse momento agora que eu vou usar conectivos, tá? Sejam todos conectivos, conjunção, os advérbios, os pronomes de retomada de informação, estruturas de frase de sentido geral, do tipo, é preciso haver isso, é necessário que haja, é óbvio que isso acontece, é importante esse tipo de informação, tá? Então, essas estruturas frasais é importante, é necessário, é preciso, elas são importantes no texto dissertativo argumentativo, tá? Outro ponto da gramática, é hora de eu utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural, tanto faz. Eu não vou utilizar eu acho, eu acredito, é meu pensamento, é minha opinião, mas agora eu vou utilizar a sociedade precisa, o meu cliente é quem tem o direito, a Constituição é que declara, sempre utilizando na terceira pessoa. Essa terceira pessoa é que marca a impessoalidade no texto, ok? E não podemos deixar de falar aqui que é nesse momento qual o tempo verbal predominante na dissertação? O presente do indicativo. É agora a hora de eu utilizar o presente do indicativo. No passado, eu não convenço ninguém. Eu convenço as pessoas utilizando o presente do indicativo, tá bom? Então, de gramática aqui, o que é importante nesse texto? Impessoalidade, tempo presente e uso de conectivos, tá bom? E para terminar esse vídeo, duas perguntinhas básicas. Não deixe nunca de perguntar para o seu texto ficar mais claro e mais convincente. Para quem que eu estou escrevendo? Quem é o meu público? Eu vou escrever esse texto para o juiz, eu vou escrever esse texto para meus colegas de sala, eu vou escrever esse texto para outros advogados, eu vou escrever esse texto agora para o meu cliente. Quem é que vai receber esse texto? Essa informação é importante para eu adequar a minha linguagem e o meu vocabulário a quem vai ler esse texto, ok? E outra, para que eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo esse texto para poder fazer um pedido, eu estou escrevendo esse texto somente para informar, eu estou escrevendo esse texto para defender a minha pesquisa, para que eu estou escrevendo? Então, as perguntas para quem e para que, elas são de extrema importância para eu deixar meu texto mais objetivo, mais claro e mais conciso. Ou seja, dizer mais com menos informação, ok? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Algumas técnicas aí do texto dissertativo, que ele é muito importante no universo jurídico, para que você convença o seu cliente, para que você convença o juiz, para que você consiga deixar a sua ideia mais clara, de forma mais convincente, ok? A gente se vê então na próxima aula.